uma boa noite, abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, el amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim las terras como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Salmos 23. O Senhor és o meu pastor, e nada me faltarás. Deitar-me faz em verde las pastos, guia-me mansamente las águas tranquilas, refrigera la minha alma, guia-me pelas veredas de la justiça, por amor de su nome. Ainda que eu andasse pelo vale de la sombra de la morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O tu bordão e tu cajado me consolas, preparas-me uma mesa na presença de meus inimigos, unge a minha cabeça com arroz, o meu carro transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de la minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 9, versículo 14, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, meu filho joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino,
ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. A palavra, ela fala do menino que Jesus expulsou o espírito mau, que todos sabem que o espírito mau é o demônio. A palavra ela começa falando que lá estavam os discípulos, eles estavam antes de Jesus chegar naquele lugar, estava já os discípulos. Eles viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? É que estava os discípulos, os mestres da lei, porque ali estava o pai do menino que pediu para que eles expulsassem o espírito mau que estava no menino, mas eles não conseguiram expulsar o espírito mau. Jesus fala mais para frente na palavra que esse espírito mau que estava no menino, esse espírito mau só é expulso com jejum e oração. Esse tipo de demônio não sai sem jejum e oração. A palavra, ela continua falando: o homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau. O homem levou o menino para que Jesus expulsasse o demônio. O homem levou para os discípulos expulsar, já tinha levado, com certeza, muitas vezes, mas eles não conseguiram expulsar. Por quê? Teria que estar muito bem preparado para expulsar esse demônio que estava no menino. Jesus expulsou, porque Jesus, ele sempre estava
consagrado em jejum e oração. Por esse motivo, Jesus ordenou que o espírito mau saísse do menino e o espírito mau saiu. A palavra, ela continua falando. O homem, o pai do menino que trouxe o menino para Jesus expulsar o demônio, ele contou para Jesus que sempre o espírito que atacava o filho dele sempre queria jogar o menino no fogo, na água, para matar o menino. A palavra, ela fala que o menino, o espírito mau sempre atacava, jogando o menino no chão, o menino espumava a boca e cada vez o menino ficava mais fraco, porque o menino se enfraquecia, porque quando o demônio ele entra e toma as pessoas, ele possui as pessoas, o corpo da pessoa vai ficando cada vez mais fraco. E a palavra continuou falando. Ele continuou falando, o pai do menino. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguem. Jesus disse para os discípulos, Jesus falou para eles que aquele demônio só era expulso com jejum e oração. Quando os discípulos ficaram separados, que eles entraram para casa, Jesus falou para eles, em secreto somente, Jesus e os discípulos, que aquele tipo de demônio só era expulso com jejum e oração. Mas Jesus disse, quando soube também, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. Ele fala, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Jesus, ele repreendeu, porque Jesus não gostou de saber que eles, sendo discípulos dele, não conseguiram expulsar o demônio. Falou que eles estavam sem fé, que até quando que Jesus teria que aguentá-los, porque eles não estavam preparados. Para expulsar demônios, tem que estar preparado com jejum e oração. Não é qualquer pessoa que consegue expulsar demônios. Sem estar consagrado a Deus, preparado com Deus, não consegue expulsar demônios. Nem os discípulos que eram servos de Jesus que andavam com ele não conseguiram. Continua falando a palavra. Quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força. O pai do menino levou o menino, o espírito mau. Ele viu Jesus. Ele sacudiu o menino com força. E ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu, ele está assim, desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo, na água, para matá-lo, mas se o Senhor puder, então nos ajude, tenha pena de nós. O pai do menino já vinha sofrendo há muito tempo, desde que ele era bem pequeno, ele já havia que estava sofrendo, porque ele estava vendo o seu filho sofrendo, possuído pelo demônio, que o demônio queria matar o menino, jogando na água, jogando no fogo, jogando no chão, espumando a boca, fazendo ranger os dentes. O demônio queria matar aquele menino. Jesus respondeu
para o pai do menino. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino, ele perguntou para Jesus se ele podia expulsar o demônio. Jesus responde que ele podia, porque ele falou que tudo é possível para quem tem fé. Então o pai do menino gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé. E Jesus, ele expulsou o demônio do menino. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, porque onde Jesus, sempre onde ele estava pregando ou fazendo cura, expulsando demônios, sempre se juntava muitas pessoas, multidões de pessoas se juntavam ao redor de Jesus. Jesus disse para o espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino. Jesus, ele repreendeu o demônio. Esse espírito mudo, surdo, era o demônio que tomava o menino. Jesus, ele repreende: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todas as pessoas que estavam ali diziam que o menino tinha morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. O menino se levantou novamente. O menino ficou de pé. Não fala na Bíblia, mas certamente desse tempo em diante, esse menino teve uma vida melhor, porque o demônio o deixou em paz, porque Jesus expulsou esse demônio que estava perturbando esse menino. A palavra, ela continuou falando. Ela fala que deixou o menino e Jesus colocou ele de pé novamente. Quando Jesus, ele entrou em casa com os seus discípulos, eles lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com jejum e oração. Aquele tipo de demônio que estava perturbando aquele menino, que é o mesmo demônio que perturba muitas pessoas hoje ainda em toda a terra. Esses demônios, até hoje, eles só saem, eles só são expulsos com jejum e oração. Se não tiver jejum e oração, não tiver consagração a Deus, mesmo que expulse, esses demônios não saem. Tem que estar preparado, consagrado a Deus, para conseguir expulsar esses demônios. Isso todos os pregadores na terra sabem, que para expulsar demônios tem que estar preparado, como Jesus ensinou os discípulos e deixou os ensinamentos em toda a terra, que as pessoas têm que estar preparadas em jejum e oração para expulsar os demônios, porque são muitos os demônios que estão perturbando as pessoas na terra, perturbando os povos na terra. São muitos demônios que estão perturbando pessoas na terra de toda a cidade. São muitos demônios que estão perturbando as pessoas para acabar com a vida das pessoas na terra. Mas as pessoas que servem a Deus, que são fiel a Deus, que são as pessoas que são os pregadores na terra, têm que estar preparado para expulsar o demônio, para estar livrando
as pessoas desses espírito mau que querem a destruição das pessoas na terra, porque o demônio veio para matar, roubar e destruir as pessoas na terra, aonde há destruições, aonde há acidentes, mortes, os demônios gostam, porque o que ele quer é a destruição dos povos na terra. Mas Jesus, ele não quer a destruição de ninguém. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância para todos os povos em toda a terra. Jesus veio para que as pessoas tenham uma vida melhor com ele em qualquer lugar aonde estiver na terra. Confie em Deus, coloque a sua esperança em Deus, confia de coração em Deus, que Deus vai te ajudar onde você estiver, em qualquer lugar da terra, seja na cidade ou no campo. Não importa qual é a sua idade, não importa se você é muito novo ou se você já está muito velho, não importa a tua idade, não importa quem você é, não importa a sua raça, não importa a sua nação, não importa onde você está, não importa a tua cor, não importa essas coisas não importam para Deus, não importa para Jesus. O que Jesus quer é que você se entregue para Ele, se entregue para Jesus hoje, confie nele aonde você estiver em qualquer lugar da terra. Você que perdeu a esperança, coloque a sua confiança em Jesus, que ele devolve para você a esperança. Tenha fé. Jesus falou que tudo é possível para quem tem fé. Tenha fé em Deus, aonde você estiver em qualquer lugar da terra. E se entregue para Deus, se arrependa dos seus pecados. Por mais pecado que você fez na terra, Jesus, ele te perdoa. Se arrependa, se entregue para ele. Se entregue hoje, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Se entregue para Jesus, ele quer ajudar você. Mas para isso você tem que se entregar para ele. Se entregue para ele na verdade do Espírito Santo, que ele vai ajudar você em qualquer lugar da terra. Se entregue para um dia você ter a salvação da sua alma e poder ir morar com Jesus no céu, nas mansões celestiais, na terra prometida. Se entregue para Deus, se entregue hoje, aonde você estiver em qualquer lugar da terra. Por mais que você sofra, se entregue para Deus, que assim você vai ter uma vida melhor com Deus, aonde você estiver na terra. Se entregue para Deus. Enquanto você estiver vivendo aqui na terra, você vai ter uma vida melhor com Deus, e quando você partir dessa terra, que você não sabe até quando você vive na terra, porque isso quem sabe é só Deus, nós não sabemos de nada. Jesus sabe quando que você nasceu e Jesus sabe quando você vai morrer, mas os seres humanos da terra, as pessoas, elas não sabem de nada. Jesus, ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas, ele conhece o fim desde o começo. Jesus sabe quando você nasce e quando você morre na terra, mas você não sabe de nada. Então se entregue para Deus hoje. Se entregue para que você esteja pronto para um dia ir morar com Ele no céu e morar com Ele na terra prometida, na Nova Jerusalém, na terra de Canaã. Se entregue para Deus, se entregue. Ele chama você para que você se arrependa dos seus pecados na terra e se entregue para Ele. Ele apaga tudo o que você fez e você passa a ter com Ele uma vida nova. Se entregue para Deus aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Se entregue para Ele. O dia de você se entregar é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Se entregue para Deus na verdade do Espírito Santo. Se entregue para Ele que é
o Rei dos Reis em todas as nações da terra. Ele que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus que é o Pai da eternidade. Ele é eterno. O nosso Jesus que é santo, santo, santo dos santos, em todas as nações das terras, até os confins da terra. O nosso Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele reina sobre todas as nações da terra.